de buscarmos entender um pouquinho mais, né, a respeito da nossa vida, da nossa questão espiritual, de quem somos, ações que estamos vivenciando, né? Essa experiência bastante importante, que é a vida de cada um de nós, que é a experiência carnal de cada um de nós. Esse livro que nós estamos acompanhando é o Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles. E esta obra tem como função apresentar-nos pistas, né, para a nossa reflexão e análise a nível mais profundo. Geralmente, quando sucede-nos um problema, uma dificuldade, nós nos enchemos de questionamentos, né, de perguntas, por quê, né? Por que isso, por que aquilo? Principalmente quando nós estamos levando uma vida razoavelmente condizente com aquilo que a gente acredita que seja o melhor. Algumas coisas aparecem na contramão, né, dos nossos propósitos. E a gente fica perguntando, mas por quê? Por que será que Deus está querendo me dizer alguma coisa? Será que a vida está querendo me falar alguma coisa, né, em relação ao que eu estou experimentando? Nós desembocamos aí num processo em primeiro plano chamado problemas de evolução, que a Joana fala, né? Nós estamos trabalhando ainda as nossas questões de evolução. Nosso psiquismo, o nosso mundo emocional, ele está em desenvolvimento. Nós não somos criaturas perfeitas. E por não sermos perfeitas, muitas coisas no mundo emocional nós não vamos lidar bem. Ou seja, a gente vai ter enfrentamentos nessas questões emocionais. Por outro lado, também tem os desafios da própria existência para estimular sentimento, estimular sensibilidade em nós, e nós vamos tendo que prestar atenção nisso. Outras coisas decorrem das experiências passadas. Então a Joana começa dizendo aqui, né, que a criatura encarna-se, reencarna-se, repetindo as façanhas existenciais até atingir o clímax que a aguarda. O que é esse clímax? É a angelitude, né? Ou seja, é o ponto máximo da evolução do homem. Nós saímos da ignorância, do primitivismo e vamos alcançar a sublimidade, que é o estado de pureza, né, de grandeza moral e intelectual. Esse trânsito até essa angelitude é muito longo. Nós vamos ter que reencarnar muitas e muitas e muitas vezes, e não só num mundo como o nosso, nós vamos ter que reencarnar em mundos, diversos mundos, mundos superiores. Vamos conviver com muita gente, né? Já convivemos com muita gente e vamos conviver com muita gente, porque a finalidade é irmos desenvolvendo o nosso patrimônio emocional, para nos tornarmos almas amorosas, que é o que Jesus ensinou, né? Ele diz que Deus é amor. Se Deus é amor, a sua criatura também tende a sublimação desse sentimento, que é o amor. Então o homem vai alcançar a sublimação do amor, que é o ponto alto da evolução. Quando o espírito então alcança a sabedoria suprema desse sentimento, tornando-se o co-criador com Deus, ou seja, auxiliando Deus na condução das leis do universo. Mas para que o homem tenha um dia a condição de auxiliar na gerência do universo, por assim dizer, de mundos, de leis, ele precisa aprender a fazer isso primeiro em si mesmo, né? Enquanto nós não gerenciarmos a vida em nós, como iremos gerenciar a vida fora de nós, né? No mundo está cheio de gente que quer fazer o que não pode. A gente vê por aí um monte de gente que quer fazer muitas coisas que não podem, né? Ou seja, a pessoa não tem condição, não tem capacidade, mas quer. Por uma série de sentimentos negativos, de mesquinhez, de orgulho, de vaidade, de presunção, de egoísmo, as pessoas, elas sempre almejam alguma coisa que as possam colocar em destaque. O homem quer sempre estar em destaque, ele quer estar na frente, ele quer ser visto, ele quer ser valorizado, ele quer ser congratulado, homenageado, quando nenhum desses sentimentos para o espírito importa. Nada do que nós recebemos do mundo ou de qualquer coisa vai nos acrescentar um ponto de luz na alma sequer. Mas tudo o que nós formos e nós fizermos, isto sim, vai nos trazer luz ou trevas. Vai nos levar ao amor ou ao desamor. O amor leva-nos à sublimidade da vida e à resolução de muitos problemas e o engrandecimento da alma. O desamor
leva a doenças degenerativas, as mais absurdas possíveis, leva também a dificuldade na relação com o semelhante e leva, inclusive, à falência da própria existência, quando o espírito, muitas vezes, não suportando o peso ou acreditando não suportar o peso da carga que carrega, atenta contra a própria vida. Mas ninguém pode fugir da vida. A vida continua e prossegue sempre. Como dizem os espíritos, ninguém, né, não se sai da vida, né? Ninguém sai da vida, a vida é uma só. Ela prossegue sempre. Então, nesse processo de autoentendimento, as nossas inferioridades, as nossas enfermidades morais, elas vão atrapalhando esse entendimento da vida. Então, a Joana diz que a gente reencarna, e reencarna muitas vezes, né, até atingir esse clímax. Tudo bem. Em cada etapa nova remanescem, ou seja, voltam as ocorrências da anterior, em uma cadeia sucessória natural. Ou seja, ninguém está livre do seu passado. Não tem como a gente deixar, a gente tem realmente que deixar o passado no passado. Não deve ficar procurando, não deve querer saber, não deve, né? Tem gente que fala assim, eu passo por tanta dificuldade, gostaria muito de saber o que eu fui. Gostaria muito de conhecer o meu passado. Não queira saber. Quanto pior for a sua vida, menos você deve querer saber o seu passado. Menos. Quando tudo vai bem, já não se deve ir atrás, imagine quando não vai bem. Por quê? Porque se está sendo difícil conviver com os efeitos daquilo que a gente criou, imagina conviver com a causa. Nós enlouqueceríamos. Ao ter contato com a situação que nos gerou a dor e a dificuldade que nós estamos experimentando, a gente enlouqueceria. Perderia a razão, completamente. Se convivendo com a causa, com o efeito, a pessoa suicida-se, mata o outro, entra em estados neuróticos os mais absurdos possíveis, desenvolve todas as fobias conhecidas, né? Medo de lagartixa, medo de avião, medo da morte, medo de tudo quanto é coisa que existe nesse mundo, né? Tem gente que tem medo de abrir a porta e botar o rosto para fora de casa, apavorado. Então, e tem quantos outros efeitos colaterais do nosso passado. Querer saber esse passado é uma loucura. A gente poderia simplesmente enlouquecer, perder as referências do mundo da reencarnação atual. Então, ou seja, mas o passado está implícito no presente, então não tem como nós nos livrarmos dele. As nuances emocionais que nós experimentamos, elas são de duas categorias. Da incapacidade ainda de saber o que sente, porque nós estamos aprendendo a sentir, ninguém ama plenamente, nós estamos desenvolvendo isso agora, ou dos fracassos emocionais do passado. Áreas onde nós fracassamos, nós não agimos bem, hoje nós temos muita dificuldade na hora de conviver com o nosso semelhante, na hora de enfrentar a vida, na hora de tomar as decisões. Aí vem as neuroses, vem as depressões, vem os ataques de raiva, de ira, onde a pessoa quer morder, ela quer rasgar, ela quer quebrar, né? A pessoa que quebra a cadeira, dá murro na parede, rebenta vidro, né? É difícil a pessoa quebrar a cabeça, né? Eu nunca vi ninguém chegar num poste e bater a cabeça, né? A pessoa, ela dá murro nos outros, ela quer rasgar, ela quer tacar a cadeira, mas a cabeça no poste é um pouco mais difícil, né? Porque dói. Então esse estado de rebeldia que o espírito movimenta é próprio dessas situações. Em primeiro plano, da dificuldade dele em lidar com aquilo que ele não conhece. O que nós não desenvolvemos, não conhecemos. Por isso que cada existência é uma grande oportunidade da gente desenvolver os sentimentos que a gente precisa. A paciência, a tolerância, a humildade são ingredientes muito importantes para nós. Seja qual for o enfrentamento, confiança em Deus, ter paciência no momento da prova, ter tolerância, ter entendimento, humildade, nós iremos dar passos muito significativos na direção da superação das nossas dificuldades. Né? A rebeldia, ela só tem um efeito ruim para nós. Todo ato de rebeldia é uma transgressão à lei divina, uma lei natural. Só que a rebeldia não adianta nada para nós, ela não melhora nada, ela não acrescenta nada. Né? Os desvarios todos que nós vamos experimentando, eles são isso, o quê? São fracassos das experiências mal sucedidas. Né? Ela diz aqui, a Joana, né, que nós não temos como nos livrar das ocorrências anteriores. Por quê? Porque elas se estabelecem em forma de uma cadeia sucessória. Ou seja, em cada etapa da nossa vida, nós vamos tendo contato com uma dessas páginas que nós escrevemos do ontem,
que nós precisamos hoje reescrevê-las, porque apagar não dá. Não tem como eu voltar no meu passado e apagar aquela página. Não tem como. Mas tem como a gente reescrever uma página. Escrevendo hoje uma página de luz, né? E não uma página de treva, como já foi. Porque quando a gente mergulha nos atos negativos do comportamento, nós escrevemos uma página trevosa, uma página escura, que vai trazer para a gente muita dificuldade amanhã. Por quê? Porque se é escura, eu não enxergo. Quando surge de novo aquele enfrentamento numa vida posterior, eu caminho onde? No escuro, dentro da treva que eu criei, no meu mundo emocional. Né? As experiências mal sucedidas, elas são o quê? Áreas escuras da nossa caminhada, onde a gente, ao transitar ali, não pode ver claro. Onde a gente fez o enfrentamento, onde a gente teve compreensão, onde a gente conseguiu superar, são áreas luminosas, áreas claras, onde a gente pode passar com tranquilidade. Hoje a gente está convivendo com os efeitos dos atos praticados no passado. Regra geral, você não tem que estar aí buscando o conhecimento do que foi anterior das causas, que deram origem ao efeito que hoje a gente está vivendo. Isso é regra geral. Mas existem casos reencarnatórios que a pessoa lembra. Sim. E também tem as regressões das vidas passadas. Isso, naturalmente, são exceções, mas como é que, no caso do indivíduo que nasce com uma reminiscência, com lembrança do passado, tudo bem, já veio assim, por determinação outra que não pessoal. Mas e a regressão a vidas passadas, como exceção, é decisão da pessoa de ir buscar, mergulhar no inconsciente, mas por quê? Que situações poderiam justificar uma busca nessas causas? Olha, no nosso entendimento, por aquilo que a gente já estudou a esse respeito, existem dois tipos de regressão. A regressão espontânea, que é aquela que acontece, o espírito mesmo libera para si mesmo essas lembranças, né? Que ele pode nascer já com elas, que é o caso de crianças que lembram toda a sua vida passada, ou uma pessoa que num determinado período da sua vida tem essas lembranças, ela remanesce, ela cai em processo de lembranças do ontem e começam a reviver situações, a visualizar situações. Essas regressões espontâneas, elas, como o senhor disse, ela está prevista dentro de contextos que nós não podemos compreender. Aí dentro da permissão divina, para aquele espírito, avaliado a sua condição de evolução emocional, é permitido a ele saber. Né? As regressões forçadas, que são essas regressões que se faz para projetar a pessoa no passado, no nosso entendimento, pelos estudos que nós já fizemos nessa área, elas têm que ser indicação terapêutica, né? Indicação realmente de profissionais com bastante habilidade para isso, e em casos onde todos os esforços para auxiliar a pessoa já foram realizados e nenhum deles funcionou. E principalmente todos os esforços que a pessoa também já tenha feito. Ou seja, a pessoa já lutou, ela já fez todo o trabalho para tentar mudar essa situação dela, ela não consegue. O terapeuta, nesse sentido, ele consegue detectar, porque ele sabe em que nível de entendimento está a pessoa com quem ele está trabalhando. E percebendo que essa pessoa não consegue de forma alguma dar resolução à sua vida, e verificando que pode haver a falência da vida, ao contrário, né? Depois de ter tentado todas as medidas terapêuticas, todas as lutas da própria pessoa, aí então recorre-se com muito cuidado, né, com muita delicadeza a essas lembranças do ontem. Agora, a doutrina espírita não recomenda isso como regra geral, porque o passado, como diz o Livro dos Espíritos, deve ficar no passado por questões de esquecimento mesmo, e para o espírito poder recomeçar a sua vida, né? Por os inconvenientes que podiam trazer isso. Então, em regra geral, realmente não se deve. Mas há casos particulares, sim, que, aliado à medicina, uma avaliação espiritual bem feita e com o concurso da medicina, pode ser feita essa regressão. Mas em casos realmente das exceções, né? Só que quando tudo já foi tentado, ou seja, quando todas as situações, tudo aquilo que é possível, seja de medicamento, de terapia, de auxílio espiritual, de luta da própria pessoa, ou seja, aquilo que já foi trabalhado, tudo, não há como mais resgatar a pessoa dali. Então, antes que ela, como uma tentativa, e assim mesmo, nem sempre redunda em um resultado positivo isso. Porque pode ser que mesmo visualizando, a pessoa não libere esse passado. Mesmo vendo, ela pode ser que ela não consiga.
O orgulho às vezes é muito grande, sabe? Um espírito que não se perdoou, por exemplo, ao fazer um enfrentamento desse, ele pode continuar dizendo para ele assim, eu não aceito o que eu fiz, não me perdoo. E a depressão dele pode ser fruto desse auto-perdão que ele não conseguiu dar-se. E somente um outro entendimento, que são as vivências mesmo, né? Que são as experiências da vida, com situações que vão fazendo ele refletir a nível mais profundo, que vão dar a ele, de novo, essa segurança de que ele é um espírito bem-vindo diante de Deus, e não alguém que mereça ser execrado, destruído, né? Porque muitos têm essa ideia de autodestruição, porque acreditam se indigno. Eu atendi uma moça e ela dizia isso. Ela muito jovem, ela dizia assim, eu não presto. Mas o que você fez na sua vida que leva você a entender que você não presta? Eu não fiz nada, mas eu não presto, eu sei que eu não presto. Mas como assim você sabe que você não presta? Não, eu não valho nada. Mas minha filha, na sua idade, o que pode uma pessoa ter feito para achar que não vale nada? Você está começando a sua vida. Ela falou assim, eu sinto que eu não valho nada. Olha só a gravidade do assunto. Eu sinto que eu não valho nada. Entendeu? O passado remanescendo, ou seja, retornando de maneira violenta sobre o espírito. Provavelmente dificuldade do auto-perdão. Alguma coisa muito grave que esse espírito cometeu no passado, que ela não tem coragem de olhar para si mesma. Quando olha nas telas da inconsciência para a própria imagem, ela fica horrorizada, fica tomada de horror. É isso que os espíritos dizem, né? Que nós geralmente pode nos acontecer quando a gente desprender da matéria, que é chegar no mundo espiritual e ao fazer o autoencontro, nós fomos tomados de horror ante o que nós enxergarmos na nossa própria personalidade, né? De toda a desestruturação que nós criamos, ou daquilo que nós não conseguimos trabalhar, não conseguimos melhorar, né? Por isso que o auto-perdão, não a autocondescendência, né? Não a autorização para continuar errando, é claro que isso não é bem-vindo, mas a gente tentando compreender as ocorrências da vida, compreender-se ainda criaturas falíveis e dar-se o direito de recomeçar sempre é uma grande virtude. Nós temos que pedir muito a Deus forças para recomeçar. Senhor, eu não consegui, errei, me ajuda a recomeçar, eu preciso recomeçar, eu quero recomeçar. Essa proposta, essa luta, essa vontade de recomeçar libera o espírito o quê? Não do engano do passado, mas libera ele do peso da culpa, que não leva ninguém a lugar nenhum. A culpa não é um processo liberativo, a culpa é uma clausura, é uma prisão onde o espírito entra e olha para sair dali depois só por Deus. Então, não é autocomiseração, não é autocondescendência, não é ser condescendente, é dar-se o direito de recomeçar. Nós voltamos ao conceito da semana passada, quando Jesus fala a mulher equivocada, né? Que havia sido pega lá em adultério. Ele fala, ela já havia se condenado, ela tinha se condenado, e ela vai para ele esperando que ele desse-lhe o castigo, imputasse-lhe o castigo. E ao invés disso, o que ele faz? Eu não te condeno, minha filha, vá. E não erre mais, não peca mais, né? Ou seja, prossegue, recomeça, inicia de novo, né? Dá sequência no teu processo. Por isso que muitas vezes, essa moça mesmo que nós atendemos, ela disse assim, eu não presto. Mas como, minha filha, você é muito nova, o que você pode ter feito para você chegar a essa conclusão de que você não presta? Ela, eu sinto que eu não presto. Nessa hora, a gente tem que respeitar a questão do processo aí da reencarnação. Realmente, o espírito, em algum momento do tempo, num mal que ela entendeu ou foi realmente alguma coisa muito séria, ela não prosseguiu, ela travou na culpa, né? Travou ali e não está conseguindo prosseguir. Então é um processo delicado, né? Bastante delicado. Davi, não complementando a pergunta do Dr. José, e ele lê meus pensamentos, que eu ia fazer essa pergunta. Mas, estou em sintonia, né? A questão, por exemplo, da regressão. Eu nunca fiz, se alguém aqui já fez, depois poderia explicar no detalhe, talvez você sabe. É só o profissional, por exemplo, o psiquiatra, que fica sabendo do que você matou o cristão lá atrás, né? O paciente também fica sabendo depois. Eu não sei como funciona direito o processo hipnótico, mas... Ele enlouqueceria, seria um desastre, como você disse, não queira saber o seu Mas como espírito ele vê, ele pode não voltar do transe, pode enlouquecer, porque é a alma que está revivendo tudo, não é? Ele apenas faz um atalho na consciência
né, para aquilo não ficar aqui a nível mais exterior, mas é o espírito que está vivenciando tudo aquilo de novo. Ele está voltando, ele está revendo, né? O espírito volta, ele regride naquele momento lá atrás, e inclusive são trazidos os espíritos que participaram daquele momento culminante daquela existência dele, são trazidos ali no momento para ver se é feita ali uma reconciliação, né? Se for um local de terapia séria e tudo mais. Há uma complexidade toda em torno disso, né? Que por isso que a doutrina espírita ela não recomenda. Ela recomenda isso só em casos muito extremos mesmo, sabe? Porque a alma nunca está inativa. Se você anestesiar uma pessoa para fazer uma anestesia geral, você anestesiou o quê? O corpo. Mas a alma não anestesia a alma. O espírito sai e vai fazer as suas viagens, vai fazer seus passeios, fica por ali, mas o espírito, a gente não anestesia a alma, né? A consciência nunca deixa de ser contínua. Ela é sempre contínua. O pensamento é contínuo, né? Não tem como interromper isso. Então é muito delicado. É um processo que a doutrina espírita não recomenda, né? Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo chamado Esquecimento do Passado, que é justamente para a gente entender, né? Bom, então ela diz aqui, né, que essas ocorrências elas são em cadeias sucessórias, ou seja, sucessivamente, vocês entenderam o que é essa palavra? Sucessivamente nós vamos tendo contato todo dia, todo mês, todo ano com os processos do passado. Eles estão dentro do nosso presente, influenciando a nossa vida, né, ditando o comportamento. Agora, nós estamos aqui justamente para isso, com uma outra proposta. Esse passado nosso, somos nós, não podemos fugir dele, né? Mas nós estamos numa nova reencarnação, numa nova oportunidade. Para fazer o quê? Para reeditar esse passado, para reescrever essa história. Agora, não dá para apagar, claro. Se existe um crime no nosso passado, não tem como a gente discriminar, né? No termo, tirar o crime. Discriminar escrevendo tem, mas descriminar, tirar o crime, não tem como, né? Acabar com o crime, não tem. Mas tem como a gente, né? Volta para o passado, né? Igual aquele filme, né? Mudar o passado. É mudar o passado, né? Então a gente pode mudar o presente, né? Ou seja, nós viemos, aliás, com essa proposta de fazer diferente. Bom, se eu, de alguma maneira, cometi uma atitude que não foi digna, agora eu venho com a proposta de viver dignamente. Até corrigir aquilo, se for possível, nesse momento. Pode ser que nesse momento não seja possível. Nem sempre o espírito pede a correção de um grande mal na vida seguinte, porque pode ser que ele não tenha estrutura para lidar com aquilo de novo. Então Deus permite a ele que ele faça esse enfrentamento no momento em que ele tem a condição para isso. Só aqueles que não podem escolher, que compulsoriamente recebem, depois de um tempo de não querer escolher nada, né, Deus impõe a ele determinada situação para que ele possa resgatar o seu débito, né? Então a Joana continua aqui dizendo assim: mediante esse mecanismo, os êxitos abrem espaços a conquistas mais amplas e complexas. Assim como o fracasso, em alguns comportamentos, estabelece processos que impõem problemas no desenvolvimento dos cursos que prosseguem adormecidos. Então, o êxito, ele vai abrir uma porta imensa para o espírito nessa vida. Ou seja, se ele tem um sucesso do ontem, esse sucesso vai ser luz no caminho dele naquela direção, daquela situação. Ou seja, ele vai ter muito mais condição, que são os sentimentos inatos, né? As habilidades inatas, as capacidades inatas que o espírito traz, que são as facilidades que a gente tem em vários campos da nossa vida. Mas o erro, o fracasso, impõe limitações. Então é onde a vida da gente trava, onde a gente quer ir e não vai. Isso vai em todas as áreas do nosso comportamento, seja da vida material, a questão financeira. Há quem trave na questão financeira e não vai. A pessoa tenta daqui, tenta dali, e trabalha às vezes muito mais do que outros que trabalham muito menos e têm alguma coisa. Ou seja, se é um fracasso, né, existe aí uma imposição consciencial para que haja uma resolução daquele problema. Não é que a pessoa está vetada de ter alguma coisa, mas vai ser muito mais difícil. Ela vai ter o quê? Imagine você caminhar livremente e caminhar com alguma coisa amarrada na sua cintura, pesando 10, 20 quilos, 30 quilos. Dá para caminhar? Dá, porque se não desse para caminhar, Deus teria nos dado uma vida falida, que não teria sentido algum. Mas é a mesma coisa
caminhar livremente, caminhar com um peso amarrado aqui, puxando? Experimenta amarrar um peso na sua cintura aqui, um cordão aqui, para você puxar ele, para ver como é. Você consegue caminhar, mas com muita dificuldade. E o que fazer para esse peso? Os enfrentamentos atuais com dignidade, amor, respeito, tolerância, confiança em Deus é que vão diminuindo o peso desse peso, ou seja, né? Diminuindo a dimensão desse peso até a gente se livrar dele. Agora, nós não podemos esquecer que muitas vezes algumas provas nossas, elas são para uma vida, não é para um tempo. Então a gente luta um tempo e desiste, fala assim, não acredito em Deus não. Eu já fiz tanta coisa, fiz novena, rezei em tantos terços, fiz promessa, dei comida para os pobres, fiz uns negócios, não vira nada, olha que porcaria que é a minha vida, não anda nada, não resolve nada, não adianta nada. A gente faz isso. Engraçado, né? A gente passou várias vidas, às vezes, naquele mesmo equívoco, criando aquele peso, aquela dificuldade toda, agora por alguns enfrentamentos, por alguns ensaios que a gente faz na direção de querer mudar, a gente acha que que a gente vai conseguir se livrar. Sabe qual é a intenção do homem? Bom, eu vou mostrar para Deus que eu sou bonzinho, e aí Ele vai mudar a minha vida, né? Então a gente faz assim, ó, dá um saquinho de arroz para um necessitado olhando para o céu, né? Né? Mas não é no olho de Deus que você tem que olhar, é no olho do teu semelhante. Não são nos olhos divinos que nós temos que fixar as nossas atenções, são nos olhos daqueles para quem a gente está dando, para a gente enxergar a miséria onde ele está, para enxergar a dor, o desespero, porque somente assim nós conseguiremos reestruturar as fibras do coração, devolver a elas a sua verdadeira conformidade. Elas estão rasgadas pelos muitos esforços inúteis que nós fizemos para carregar pesos indevidos. O peso do ódio, o peso da mágoa, o peso do ressentimento, o peso da indiferença. Nós rasgamos as fibras do coração. E agora nós precisamos reestruturá-las. E nós só conseguimos fazer isso olhando nos olhos daqueles a quem a gente quer auxiliar. De outra forma, estaremos tentando ludibriar a própria consciência outra vez. Quem faz meia dúzia de coisas e acredita-se redimido, engana-se. Cada ato tem que ser um ato de amor. Se não for um ato de amor, serão apenas ensaios que são aceitos por Deus, mas são só ensaios na direção do sentimento que a gente ainda precisa desenvolver. Então não pode ser só ensaios. Nós precisamos nos importar com o semelhante. Não é importante que Deus veja o que nós estamos fazendo, mas é muito importante que nós enxerguemos o que nós estamos fazendo. Porque quem tem que se convencer e ser diferente somos nós, não é Deus. Deus já sabe quem somos, Deus nos conhece muito bem, Deus nos ama mesmo assim, Deus nos dá todas as oportunidades mesmo assim, tanto que estamos aqui. Se Ele não desse, nós estaríamos em qualquer outro vale de sofrimento por aí, atirado nas lamas da agonia e do desespero. Mas nós estamos aqui. Se estamos aqui, é porque Deus nos ama e Ele quer que nós prossigamos. Então enxuguemos as lágrimas, olhemos nos olhos dos nossos irmãos e vamos prosseguir. Paciência, compreensão, tolerância, perdão vão nos auxiliar muito a liberar esse passado de dificuldades que nós impomos para nós mesmos nessa escala de ascensão que nós precisamos fazer. A luz no caminho, Ele é a luz. Depois que Ele veio, nunca mais houve trevas, senão aquelas que o homem cria para si mesmo. A humanidade nunca mais vai andar sozinha. As fragilidades emocionais, as dificuldades em todos os âmbitos, os desejos não realizados, as vontades não concretizadas, representam as nossas necessidades evolutivas, principalmente na recomposição das fibras do coração, onde nós devemos atentar a nossa maior preocupação no sentido de redirecioná-las na direção do nosso irmão. Ninguém perde tempo quando dedica-se ao seu semelhante. Quando alguém diz, eu perdi muitos anos da minha vida
cuidando da minha mãe, cuidando do meu pai, cuidando de um irmão, cuidando de um necessitado, visitando doentes, preocupando-se com um, preocupando-se por outro. Esse não é um tempo perdido. Esse é um tempo devolvido. O Espírito devolve-se a si mesmo o tempo perdido, quando nas atitudes ignorantes do comportamento equivocado, perdeu-se, embrenhou-se nas matas da ilusão, andando na direção errada, perdendo tempo. Agora está devolvendo-se o tempo, de forma útil, construtora, elevada. Quando fazemos isso, nós calamos um pouco as nossas perguntas. Por que perguntarmos tanto aos Espíritos? Por que perguntarmos tanto a Deus sobre as nossas dificuldades? Para quê? Quando as respostas estão dentro da alma de cada um de nós, nos nossos painéis emocionais que representam as nossas vivências passadas. Tenhamos paciência. Se está doendo, vai passar. Tudo passa. Confiantes em Deus, com determinação, com amor, nós reestruturaremos estas estradas que foram danificadas pela nossa ilusão. E seremos lá na frente, depois ditosos, almas que deixarão o planeta de maneira mais digna do que aqui chegou. Pensemos, meditemos um pouco. Esmagada pelas evocações inconscientes do agravamento da experiência ou sem elas, a criatura caracteriza-se psicologicamente por atitudes de ser fraca ou forte, podendo bem ou mal enfrentar os dissabores ou propostas de crescimento. Graças a essa conduta, se torna feliz ou atormentada. Dependendo do agravamento desse peso do passado, a gente é forte ou é fraco. Então, em áreas onde uma pessoa é mais forte, a outra é mais fraca. Onde a outra é mais forte, a outra é mais fraca. Então, sempre existe essa disparidade, essa distonia, no comportamento humano, onde um é forte, outro é fraco. Isso é muito comum, muito natural. Porque o nosso psiquismo, ele age sobre a nossa estrutura emocional de maneira carregada, de maneira a direcionar fortaleza ou fraqueza, dependendo do sucesso ou insucesso do ontem. Nós trazemos. E os comportamentos hoje, da vida atual, eles fazem o quê? Eles podem nos libertar, eles podem liberar o espírito ou aprisionar. Ou então, repetir. Se os enfrentamentos forem bons, se a luta for positiva, se a luta for uma luta honesta, o que nós vamos fazendo? Aos poucos vamos liberando esses conteúdos negativos do nosso psiquismo que está relacionado com as nossas vivências. Aquelas situações adormecidas que nós não queremos enfrentá-las. Eu não vou perdoar a Maria, de jeito nenhum. E isso adormece na alma. A reencarnação passa uma, passa duas, passa três. Isso está adormecido em mim. Só que os efeitos dessa falta de perdão vão me influenciar daquele instante dessa decisão para frente até o dia em que eu resolver perdoar a Maria. Diz o Evangelho, ai daquele que disser ao seu irmão, eu não perdoo. Ai daquele. Aí a gente já imagina, Deus vai castigar. Não, Deus não vai castigar ninguém. Só que o efeito dessa falta de perdão amarfanha o espírito, tira-lhe o brilho, tira-lhe a alegria, tira-lhe a dignidade de prosseguir, porque ele vai, para tudo que ele for fazer, ele vai dizer para si mesmo, eu não sou digno de enfrentar isso, porque eu não consigo perdoar. Então, aí nós ouvimos o grito daquela menina, eu não presto. Mas como que você não pode prestar, minha filha? Você é tão jovem. Eu sinto que eu não presto. Ou seja, eu não tenho capacidade de perdoar. Se eu não tenho capacidade de perdoar, eu não valho nada. Porque a lei de Deus quer que eu perdoe. A lei divina é baseada no perdão, na paciência, no entendimento. Não importa quantas vezes Jesus falou para Pedro, quantas vezes você foi ofendido, Pedro, perdoa sempre.
70 vezes, 7 vezes, né? Mandou perdoar até o inimigo, orar pelo inimigo. Então, ou seja, essa falta, eu não perdoo a Maria, vai ecoar no tempo, impedindo que eu consiga pensar claro, que eu consiga ver claro, que eu consiga ter uma vida produtiva como eu gostaria. Aí, cansado desse eco doloroso que flui das entranhas para a consciência, o Espírito fala: meu Deus, traga a Maria de volta. Eu preciso conversar com ela. Aí lá vem a lei divina com a Maria. Aí nós renascemos juntos. Renascemos para podermos conversar a respeito da nossa mágoa, nosso desentendimento, através das experiências reencarnatórias. E às vezes em campos agora de bastante dificuldade. Por quê? Porque como eu não me liberei, eu agravei o processo. Então são aquelas relações complicadas, dificultosas, né? Que um vai ter que sempre que ceder bastante, vai ter que compreender muito. Aquele que entendeu vai ter que dar mais, vai ter que compreender mais. Então nós precisamos ir liberando o processo, né? As coisas. E nós já temos entendimento para isso. Agora, não. As atitudes atuais, então, elas podem liberar a gente se elas forem um enfrentamento positivo. Se nós conseguimos olhar para a vida com otimismo, fazendo a nossa parte para nos espiritualizarmos, além de cumprir os nossos deveres para com a humanidade, para com o trabalho, para com a família, mas também o dever de nos espiritualizar. O que é? Além do estudo, a prática da caridade, a prática do amor vai reformulando, né? Ela vai mudando, ela vai alterando os painéis emocionais da gente. Ela vai dando uma nova conformação ao nosso mundo emocional. Ele vai tomando uma outra forma. Se nós fizermos isso, então nós vamos nos liberando do passado. Se nós não fizermos, vamos nos aprisionando, né? A gente vai se prendendo mais ainda, mais ainda. Pessoa ressentida, sabe? Pessoa que não perdoa, que não compreende ninguém, que tudo que acontece, né? Tem uma frase até bem comum que as pessoas usam: fulano não releva nada, né? Ou seja, nada deixa passar, sabe? Nada deixa para trás, tudo é motivo de sabor, né? E ainda fala de boca cheia para todo mundo, né? Eu não tenho sorte, olha isso, tudo dá errado para mim, minha vida é uma porcaria. Mal sabemos nós que aquela vida não é uma porcaria, é uma bênção. E estar com aquelas pessoas que nós estamos foi a melhor coisa que Deus pôde nos dar nos últimos tempos, em tempos longínquos, foi a melhor oportunidade que nós estamos tendo, né? Então é preciso que a gente pense a respeito disso, né? E as atitudes repetidas, elas reforçam, levando a gente então ao fracasso, né? Ela leva a gente ao fracasso emocional. Então a Joana coloca muito bem isso, né? Então a gente pode se sentir forte ou fraco, enfrentando dissabores com mais tranquilidade ou não, né? Graças a essa conduta, né? A essa conduta que agora a gente vai ter, esse novo comportamento que a gente precisa ter, a gente pode se aprisionar ou prender-se, viver atormentado. Ninguém se encontra isento do patrimônio de si mesmo como resultado dos próprios atos. São eles os responsáveis diretos por todas as ocorrências da marcha evolutiva. O que constitui grande estímulo para o ser, liberando-o dos processos de transferência de responsabilidade para outrem. Foi o que a gente sempre fez, né? A gente sempre transferiu a responsabilidade dos nossos atos para os outros, né? Tudo que a gente faz, a gente sempre encontra uma desculpa fora da gente. Nunca a gente fez porque, né? Eu me lembro de um marido que os dois vieram para uma entrevista, e o marido falou assim para a mulher: mas você gasta demais. A nossa vida não dá porque você gasta tudo que a gente ganha, você gasta. Aí ela virou para ele e falou assim: mas você não é um bom marido, por isso que eu faço isso. Como você não é um bom marido, então eu gasto mesmo. Falei: não, minha filha, você gasta porque você é compulsiva mesmo. Não é porque você não é porque ele não é um bom marido. Não tem nada a ver a atitude dele com a sua atitude. A gente tem sempre essa desculpa de encontrar no outro a justificativa para as coisas que a gente faz, né?
Aquela coisa também, eu sou infeliz por sua causa. Ninguém é infeliz por causa de ninguém. Nós somos infelizes por causas próprias, por sentimentos muito próprios, muito nossos, né? Há almas nesse mundo que fazem renúncias, são almas que vivem intensamente sem receber praticamente nada e são imensamente felizes. Então não tem essa coisa de nós somos infelizes por causa do outro. Aquela coisa, eu vou me casar com você para você me fazer feliz. Começou o engano por aí, né? Ninguém casa com ninguém para o outro fazer ele feliz. Não existe isso, né? Porque ninguém pode nos fazer feliz. A única pessoa que pode nos fazer feliz somos nós mesmos. Quando a gente se direciona, né, para a resolução dos próprios problemas, compreende a vida e faz o que for de melhor para nós e para o semelhante, nós somos felizes. Os homens felizes da Terra, da humanidade, não tinham nada. Pelo contrário, todo mundo tirava deles, né? Todo mundo tirava. Basta um exemplo que nós conhecemos, que é o Chico. Milhares de pessoas recorriam ao Chico diariamente. Milhares de pessoas. Iam lá levar alguma coisa para o Chico? Não. Iam lá tirar alguma coisa dele. E o Chico foi feliz mesmo assim. Porque as pessoas o procuraram? Não. Porque ele se dispôs a auxiliar todo mundo. Todos os grandes mestres, os grandes homens da humanidade, nós vimos, né, a Madre Teresa era uma pessoa imensamente feliz. Eu lembro de uma passagem, né, e você já contei isso, depois de um dia de muito trabalho dela, ela sendo empurrada e dá uma coisa aqui, uma coisa ali na multidão, lá entregando as coisas para os pobres, para os necessitados. Ela chegou, estava lá no seu oratório, quando uma das freirinhas passa e vê ela ajoelhada. E vê ela nimbada de luz. Ela estava emitindo luzes para todo lado. Aí a freirinha chegou, ajoelhou-se do lado de fora e ficou extasiada vendo ela. Quando ela terminou a oração, a freirinha disse assim: mas senhora, a senhora estava emitindo luzes. Ela disse: eu não, minha filha, estava assim, a senhora estava toda iluminada. Não, minha filha, mas eu vi. Não, não era minha não. É que hoje Jesus falou pela minha boca. Ele ajudou pelas minhas mãos. Ele caminhou com as minhas pernas, ele andou com o meu corpo. Então ele deixou luz em mim. Essa luz que está saindo de mim é a luz do meu Senhor. Não é minha não, é a luz do meu Senhor. Claro que era dela, a gente sabe que era dela. Quem se direciona para a luz se ilumina. Ela resolveu fazer o que ele ensinou, iluminou-se nele e tinha luzes para dar. Agora, se a gente está esperando alguma recompensa pelo que faz, no casamento, na relação de amizade, na relação no trabalho, na relação em qualquer campo da vida, e se nós estivermos esperando alguma coisa de alguém, estamos enganados. Estamos enganados. Estamos na direção errada. Agora, se nós estivermos esperando auxiliar, fazer alguma coisa, né? Eu me lembro do Ivan de Albuquerque, numa mensagem à juventude, ele dizia assim: o dia que você resolver casar-se, montar o seu lar, lembre-se de pensar no que é que você vai fazer para tornar o teu lar feliz. Para fazer do teu lar um lar feliz. O que é que você está disposto a fazer? A renúncia, o perdão, a paciência, a tolerância, o entendimento, a doação. Então, o que é que você pretende fazer? Não espere do casamento a sua felicidade, mas o que é que você vai levar para o casamento para fazer o teu casamento feliz. Então é você que vai fazer. Aí você não vai esperar da tua esposa, não vai esperar do teu marido, não vai esperar dos teus filhos, não vai esperar dos seus pais. Porque o dever de tornar a sua relação afetiva feliz é sua, não é do outro. O dever de nos tornar felizes é nosso, não é de ninguém. Ninguém tem o dever de nos fazer feliz. Onde é que está escrito isso? Tem um documento que quando a gente casa ou quando a gente assina um contrato de amizade, né, o outro, lá está escrito em alguma cláusula que o outro tem o dever de fazer feliz, a gente feliz. Não está escrito isso em lugar nenhum. Esse contrato não existe. Essa cláusula não tem, né? Aliás, a cláusula de relacionamento afetivo, em qualquer âmbito que se estabeleça, ela é uma cláusula de deveres e não de concessões. Só temos deveres. Quando você assina lá a sua amizade com, né, a minha amizade com o Gustavo, só tem deveres. Não tem concessões, não é uma amizade para ele me dar alguma coisa. Quando eu vou para uma amizade com ele, eu vou para doar. Entendeu? E assim no casamento, na afetividade, em qualquer campo que a gente se relacione com o semelhante,
Não existe cláusula que diga que as pessoas têm que nos fazer felizes. Não está escrito isso em lugar nenhum. Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele não disse, espere ser amado, depois se ama. Ele mandou a gente amar primeiro, né? Faz, a gente é que tem que fazer. Voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo. Feliz aquele que ama. Lá não fala feliz aquele que é amado. Fala feliz aquele que ama. Ainda vai mais longe. Os seus pés são leves. Porque se você não espera nada de ninguém, não tem peso sobre os ombros. Não vai, né? E ele vive como que transportado para fora de si mesmo. Então, ou seja, a pessoa, ela se diluiu entre todos aqueles com quem ela convive, sem necessidade de esperar nada para si mesmo. Isso traz suavidade, né? Quem está sempre esperando alguma coisa dos outros está sempre sobrecarregado emocionalmente, porque você não tem certeza se o outro vai dar. Não dá para saber. Mas você pode prever uma coisa, o que você vai dar, isso você pode prever. Aquilo que você vai fazer, isso pode. Né? Então essa é a grande lição para a gente aprender a tirar do coração essas exigências, né, que a gente tem. Então ela diz assim, que não dá para a gente mais manter-se acreditando que nós podemos transferir responsabilidade para os outros. Então esse comportamento, ele libera a gente dos processos de transferência de responsabilidade, que é perturbador. Você pode até responsabilizar alguém pelo que está te acontecendo, mas isso não vai te liberar da perturbação. Quanta gente não admite o que faz? Nem por isso é mais feliz. Não tem jeito. Eu tenho um problema porque, na verdade, eu sempre tive consciência que os problemas que eu tinha sempre foi eu que provoquei. Isso, de certa forma, eu não tenho problema com relação a acusar os outros. Mas se autoacusar, né? Se autoacusar. Okay. Então, estou fazendo o inverso. Isso, exatamente. Aprender a me perdoar. É isso. Inclusive, a questão de perdoar o próximo, eu acho até ruim, porque assim, parece que você está condenando, julgando o outro para depois perdoar. Eu acho que é questão de conciliação. Eu estou fazendo o inverso comigo mesmo, porque me levava à depressão. Sim. Entendeu? O auto-perdão, né? Eu não lembro de algum problema na minha vida que eu não tenha provocado. Então eu estou fazendo o caminho inverso, ser mais leve comigo. Porque aconteceu isso comigo. Eu trazia coisas até que não era minha, que não tinha causado para mim. É o que eu disse da moça, né? Ela disse, eu não presto. Ou seja, o que é esse eu não presto? É a pessoa que não conseguiu perdoar-se, né? Ela não conseguiu. E a dificuldade de perdoar-se, gente, só não se perdoa quem não tem uma proposta de crescimento. Se você tem uma proposta de crescimento, você faz o auto-perdão. Eu tenho melhorado minha vida, melhorou muito a partir desse raciocínio. Porque, inclusive, dificilmente eu trago uma palavra de desconforto, porque como eu me acuso, eu não vou acusar os outros. Mas agora eu estou tentando fazer o caminho inverso. Também não me auto-acusar. E isso, a partir de 5 anos para cá, minha vida melhorou. Melhora. De diferenciar a condescendência do... Isso, exatamente. Não pode ser condescendente, né? Achar que... Não, tá... errar é humano, né? Tem um ditado popular que fala que errar é humano. Não é só humano não, porque animal também erra, né? Animal também erra o pulo, né? Outro dia nós estávamos assistindo na televisão uma leoa pulou, um leopardo pulou para pegar uma coisa e errou o pulo. Então, ou seja, o animal também erra, né? Então, ou seja, essa questão da errar é humano, como princípio serve, mas depois não pode ser utilizado como apenas, né? Essa separação da condescendência e a leveza. Isso. Sabe, a gente sabe quando não está sendo condescendente, quando você tem quando logo em seguida ao reconhecimento do erro, você tem uma proposta para o momento seguinte. Então tudo bem, me enganei, errei, estou errado mesmo, fui o culpado dessa situação. Aí qual é a proposta seguinte? Permanecer na culpa? Tá vendo? Eu não presto, não vale nada. A proposta é uma porcaria, eu só faço tudo errado. É por isso que a minha vida não dá certo, eu faço tudo errado. Né? Mas não, errei mesmo. O livro O Céu e o Inferno diz que
Dentro do início da regeneração moral da criatura, o primeiro processo é o do arrependimento. E o arrependimento não é para ficar meia culpa, minha máxima culpa, eu sou culpado, eu fiz tudo errado. Não é para isso. Errei. Isso não é uma coisa correta de se fazer. Agora, o que eu pretendo fazer, ou para consertar, ou para não errar mais? Aí é a proposta. Então, aí o Espírito persegue a proposta. Então, a partir daí, aquele engano ficou para trás. Eu não posso apagar o fato, mas eu posso mudar daí para frente. O Chico falava isso, né, naquela mensagem dele, eu não posso fazer um novo começo, mas eu posso fazer um novo fim. Ou seja, eu posso melhorar daí para frente. E aí a Joana de Anjos vem e ela diz assim, caiu, levante-se. Se você tombou, fique de pé. Recomece, prossiga. Aprenda com o engano e prossiga. Né? Ou seja, não existe mérito algum em a gente ficar lá no chão chorando, se lamentando, né? Enfiar a cabeça num buraco, não vai adiantar nada. Isso ajuda muito, sim. Mas sempre tem que ter uma proposta, que é a proposta do que eu vou fazer daí para frente. Aí sim. Quando vem acompanhado da proposta, instala-se de novo o sentimento de autodignidade. Porque a consciência só nua e crua do erro instala no espírito a autopunição. Processo de auto-indignidade. Eu sou indigno, como aquela moça, que ela virou e disse assim, eu não presto, eu não valho nada. Então a culpa instala isso, né? Só esse sentimento. Em razão disso, como eu não sei a proposta da pessoa, eu não vou condenar a outra pessoa. Porque eu sei a minha proposta, mas a proposta do outro, se ele está se esforçando ou não, eu não conheço. Então eu não tenho direito de condenar o outro. Sim. A gente não conhece, né, o interior de ninguém. Por isso disse Jesus, não julgueis. Porque nós, geralmente, aquilo que o Evangelho fala assim, que o que nós desculpamos, Deus condena. E o que nós condenamos, Deus desculpa. Porque nós não conhecemos a realidade íntima de ninguém. Então dizer assim, fulano não está nem aí para a vida dele. Será que não está nem aí? Nós não sabemos, né? A gente não conhece os meandros, as nuances, né, do mundo emocional das pessoas. Não tem como a gente saber isso. Por isso que Jesus falou para não julgar. Nós não conhecemos nem a gente mesmo. A gente está se conhecendo agora, temos algumas notícias a nosso respeito agora. Não foi ensinado isso para a gente, a pensar em si mesmo, né? Então agora nós estamos fazendo isso. Então, condenar é um engano. Porque nós podemos estar condenando uma coisa do qual somos passíveis também de condenação. O dedo que aponta para o outro geralmente vai estar apontado para a gente mesmo. Até porque só nos incomodamos com aquilo que temos. A Joana fala isso. As pessoas são para nós verdadeiros espelhos vivos. Se você tem uma deformidade no rosto, a pior coisa que alguém pode te trazer na frente é um espelho. Pior que você olhar para o espelho, vai ficar horrorizado. Né? Então, o que são as mazelas dos outros que incomodam a gente? Aquelas que a gente não mudou em nós também. Ah, mas eu não estou fazendo isso, não está, mas tem. Se não tivesse, não se incomodava. Né? Tem gente, por exemplo, eu tenho um amigo que ele fala assim, ele passava na rua e falava assim, tem que matar essas prostitutas todas. Eu falava, por quê? Isso é coisa que se faça? Aí, o que está denunciado ali naquele comportamento? É claro que ele não tem um comportamento negativo, devasso. Mas na intimidade, em profundidade, é um espírito que nutre sentimentos nessa área ainda. Na área da devassidão, da irresponsabilidade sexual. É alguém que tem uma dificuldade muito grande nesse campo. Tanto que quando ele vê alguém que tem esse comportamento, isso destaca violentamente para ele. Por quê? Porque é o espelho que ele identifica. Está sendo denunciado. Então cada pessoa que ele enxerga denuncia para ele mesmo quem ele é. Alguém chega para você e fala desonesto. Você olha para a pessoa, bom, poço de honestidade eu devo não ser não, mas desonesto, eu não me lembro de estar fazendo nada para ninguém. Você vai embora e nem liga, porque não teve imagem no espelho, né? Mas se a pessoa chamar você desonesto, e você lembrar de uma coisa errada que você fez recentemente, muito errada, desonestidade, na hora, quem é você para falar assim comigo? Na hora. Porque identificou, né? Ou identificou. Né? Seu mentiroso. Bom, sei lá, de repente eu posso até contar alguma mentira sem saber, mas eu não fico por aí contando mentira para ninguém. Então, não me diz respeito. Agora, se a pessoa tem hábito de contar mentira, de escabotear a verdade, de ficar por aí dizendo que não deve, a hora que eu falei, seu mentiroso, quem é você para me chamar de mentiroso? Por quê? É o espelho, né? É o espelho vivo. Então, tudo aquilo que a gente ainda não mudou, não transformou, não realizou,
funciona assim. Por isso já falou Jesus, né? Não julgueis. Para a gente não entrar nessa esparrela de cair nas próprias contradições, né? Porque aquele que denuncia o engano do outro, que o tem em si mesmo, cai em contradição. Mas como é que você está falando de uma coisa que você tem? Né? E uma vez Maria Dolores disse assim, eu estava fazendo uma palestra sobre isso, ela falou assim, a arte o convencimento é uma arte que geralmente o astuto tem. A pessoa convence muita gente, ela pode convencer todo mundo, mas tem alguém que ela não consegue convencer. Ela mesma. Ela pode convencer a todo mundo da causa dela. Trazer um monte de gente para o lado dela, enganar todo mundo e convencer. Mas tem alguém que ela nunca vai convencer. É a ela mesma. Porque a consciência, ela é límpida, transparente. É um lago de águas cristalinas que você vê ao fundo. Não tem jeito. Ou seja, o espírito quando olha ali, não tem como ele fugir de quem ele é. Exatamente. Então pode convencer todo mundo. A Maria Dolores disse assim, que a arte, existe pessoas sim, que o convencimento é uma arte. A pessoa convence os outros, mas não pode convencer ela mesma. Né? O estado de humanidade já é conquista valiosa no curso da evolução. É o passo inicial da nova ordem de valores aguardando estímulos, que é Deus em nós, até a angelitude. Então, nós já estamos no estágio de humanidade, ou seja, passamos por todo aquele processo onde o princípio inteligente dormia nos reinos da natureza, ensaiou-se, acordou, recebeu a razão, e hoje nós estamos aqui, caminhando no estado de humanidade, na direção de Deus. E o germe desses valores estão na nossa natureza, porque foi Deus que o implantou ali. Então nós vamos ter que, da insensibilidade, que é a percepção primária, até a sensibilidade, existe o quê? Um campo vastíssimo que nós vamos alcançar. Nós vamos chegar a atingir níveis elevados de interação com a mente cósmica, ou seja, com Deus. Eu me lembro das frases que os Espíritos sempre dizem, Deus não vai ser entendido aqui, Deus vai ser compreendido por nós aqui, no coração. Né? O Santo Agostinho falava, né? Quando me perguntam quem é Deus, eu não sei. Quando ninguém pergunta, eu sei. Porque não existe definição de Deus que possa preencher as nossas aspirações a respeito dele. Mas cada sentimento novo que a gente ganha, cada sentimento nobre que nós elevamos, que nós conquistamos, Deus está em nós. Nós sentimos ele na nossa natureza. Nós nos sentimos mais fortalecidos. Né? Então, cada sentimento novo é Deus em nós. Os indivíduos mergulhados no processo do crescimento raramente se dão conta de que o sofrimento é fator de aprimoramento. Ainda constitui instrumento de evolução em se considerando o estágio da humanidade. Ainda, ou seja, um dia o homem não vai precisar sofrer. E o sofrimento geralmente é o quê? Consequência da sua ignorância. Nós ainda sofremos muito por ignorar. Né? Ignorar o que seja o certo, o que seja o errado. Nós vamos ainda muito por tentativa e erro, né? As experiências humanas, elas estão muito recheadas de tentativa e erro. A gente ensaia muitas coisas, algumas não dão certo, outras dão, e a gente ainda vai aprendendo. Mas hoje nós temos um roteiro muito, muito importante para a gente aprender, para a gente poder acertar mais, que é o Evangelho, né, de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita. Elas são o quê? Direção mesmo, são direções para onde a gente pode, ao buscar maturar os seus conhecimentos e vivenciar os seus conhecimentos, a gente pode ter muito mais entendimento da nossa vida do que nós tínhamos no passado. Hoje nós não temos mais nada que nos castre o entendimento, né? Não tem nada que castre o nosso entendimento. Hoje a gente pode buscar esse entendimento. A gente nasceu para ser infeliz? Oi? A gente, para crescer, tem que ser infeliz? Só viver no sofrimento? Não tem que ser infeliz. Porque aí, vamos supor, você está feliz, aí tem aquele ditado, né? Quando você está feliz, você está esperando alguma coisa de ruim acontecer. Nós vivemos nessa expectativa, né? Você está feliz, você já fica mal. Tem muita gente que fala isso, né? A pessoa fala assim, a minha vida está muito boa, não sei não o que é que vem vindo por aí. Ou seja, a gente já está sempre esperando que alguma coisa ruim vai acontecer, exatamente. Para você evoluir, você tem que sofrer.
Não, não tem que sofrer. Ele diz que o sofrimento ainda é uma consequência da imperfeição. Sendo imperfeito, a gente se engana. Ao se enganar, sofre. Não é que tem que ser, né? Se você viver bem feliz, você se relaxa. Exatamente. E o sofrimento também, a interpretação dele está na dimensão das resistências morais que cada um tem. Quanto mais resistência moral você tem, menos peso tem o sofrimento para você. Mesmo aqueles que são decorrentes de necessidades mesmo que você tem que passar. Né? Uma pessoa frágil, que não tenha conhecimento de nada, que não tem nenhuma vivência no campo das emoções, no campo do amor, né, principalmente, essa pessoa sofre muito mais por uma coisa do que uma outra que carrega o mesmo peso, o mesmo fardo. Quanta gente que a gente conhece, você olha para a pessoa, você fala assim, eu não conseguiria viver como essa pessoa vive. A gente olha para a vida da pessoa e fala assim, Deus me livre, cara. Se eu tivesse uma vida dessa aí, eu me matava. Já escutei muita gente falar isso. A pessoa diz assim, se eu tivesse a vida do fulano aí, eu me matava. Deus me livre daquilo. E a pessoa está caminhando, você vê que a pessoa caminha tranquilo. Ela vai levando aquela vida, e vai daqui, vai dali. Isso é resistência moral. Ou seja, o espírito se fortaleceu para aquele enfrentamento. Né? Ué, eu tenho 50 quilos aqui. Eu não levanto 50 quilos, agora pede para o Gustavo se ele levanta. Fala para o Gustavo. Ele levanta, tranquilo, 50 quilos. Eu não levanto. Eu vou pegar ali, vou tentar e vai, não vai, eu consigo arrastar. Né? Então tem gente que arrasta a sua vida. O outro caminha tranquilamente, com o mesmo peso. Você olha lá, a problemática é a mesma. O outro caminha tranquilo, o outro arrasta a vida, né? Não tem força. Né? Eu mesmo já ouvi isso. Isso é força moral, né? O espírito precisa fortalecer. Se a gente tem esse fortalecimento, só pode vir através do crescimento moral, que é a busca da vivência do amor, como nos falou Jesus, né? Quando a gente se importa com o nosso semelhante, quando a gente não só vive a vida material, mas busca a vivência da vida espiritual, a caridade, também vive no dia a dia, né, sob os princípios que ele nos ensinou, a tolerância, o perdão, a paciência, a procura de não errar mais, né? Porque a gente muitas vezes é conivente com os erros. A gente se erra e quanta gente, eu já vi gente falar assim, que errar e falar assim, eu tô certo. E não volta atrás de jeito nenhum, a pessoa está errada, está todo mundo vendo que ela está enganada, e ela fala, não, eu estou certo, acabou e pronto. Então, o que acontece? Isso é fraqueza moral, né? Qualquer problema para alguém desse jeito vai ser um problema muito grande, né? Agora, quando a gente já atingir o estágio onde nós não nos enganaremos mais, nós tivemos já as nossas deformidades, né, para trás, deixado tudo para trás, aí sim, aí a gente não vai mais sofrer, né? Um pouquinho. Uma amiga que dizia assim, mas demora. Não demora tanto, não. É um mundo de regeneração. Não demora muito, não, porque já tem gente no nosso mundo que vive assim, né? Eu vi isso que você disse agora. Tem gente que fala, no mundo de regeneração a gente vai ter um mundo assim, né? Um mundo onde as coisas vão ser mais fáceis. Mas nós já temos nesse mundo mesmo pessoas que vivem assim, que vivem suavemente. Você percebe, a pessoa ela passa pela vida suavemente, sabe? Suavemente. Uma amiga minha disse a respeito da avózinha dela. Ela disse assim, a minha avó foi um anjo na nossa família. A nossa família era um pandemônio, ela disse. Era um povo, assim, imagine um povo atravessado. Aquilo brigava com a própria sombra, né? Era um povo assim. E ela disse, a nossa avózinha foi um anjo. Porque ninguém via ela dizer coisa alguma. Quando ela chegava, tudo silenciava, tudo se aquietava, todo mundo se harmonizava. Uma palavra dela acalmava todo mundo. Então foi um anjo que passou numa família tumultuada, sabe? No meio de uma tempestade, caindo raio para todo lado, mas nenhum raio acertou ela. Acertava os outros, mas ela não. Por quê? Porque era um espírito lúcido, tranquilo, feliz, caminhando ali no meio de todo mundo. Dúlcido, né? Passou por dificuldades, teve seus enfrentamentos, trabalhou bastante, mas era uma alma resignada, uma alma doce. E essa doçura que nós vamos ter que alcançar. Quando a gente alcançar isso, não importam as tempestades que a gente vai ter que passar. Você vai passar pela tempestade sem ser atingido pelos raios. Porque nós não vamos ter polo de atração para muitas coisas. E para as coisas que tiver que passar, vai enfrentar com tranquilidade. Porque já é uma alma pacífica, né? Mas nós não somos ainda alma pacífica, nós estamos aprendendo, né? Nós estamos nos educando para ser almas mais pacíficas, mais doces, né? Nós estamos aprendendo. E é a vida que a gente tem, a luta diária que nós empreendemos que vai levar a gente a isso. Não existe uma receita de bolo. Né? Não existe faça isso que vai acontecer aquilo. É a compreensão de cada situação enquanto se vive ela.
mas viver elas sob os auspícios do Evangelho, sob a indicação do Cristo. Aí a gente vai conseguir realmente passar por elas com suavidade, né? Com docilidade. Existe gente assim nesse mundo ainda, né? Nessa terra onde não nos encontramos. O que nós não podemos jamais esquecer, então, é que a nossa vida é um fanal de luz. Não existe trevas que nos possam conduzir se nós tivermos boa vontade. Ouçamos a voz do bom pastor, ele que guia as suas ovelhas em segurança, é o direcionador das nossas emoções. Sempre que formos convidados à exasperação do sentimento, lembremos das suas atitudes. Esbofeteado e insultado no sinédrio, ele manteve os olhos abaixo, compreendendo a ignorância daqueles que lhe batiam. Assim também nós devemos compreender aqueles que ainda atiram impropérios, chicoteiam com a ignorância das atitudes menos dignas, especialmente contra nós. E assim, neste silêncio renovador, estaremos ensaiando os princípios do perdão. Quem silencia tem mais tempo de refletir para perdoar. Quem tumultua-se adia o processo do entendimento do outro e do próprio entendimento. Ele, o Mestre venerando, deseja que sejamos psicologicamente maduros, emocionalmente seguros e espiritualmente melhorados, estruturados para os enfrentamentos que a vida nos propõe. A luz no caminho. Sigamo-la para sermos felizes. Que Ele nos abençoe e nos guarde em paz. Graças a Deus.